E nesse vídeo eu vou mostrar um pouco para vocês sobre a nossa ferramenta Pro Analytics, que além de ser uma ferramenta de gestão, é uma ferramenta de análise de desempenho. Então, abrindo aqui a ferramenta, tá? Podemos ver essa pequena apresentação aqui da logomarca da ferramenta. Essa mensagem de boas-vindas, você vai dar um OK. E aqui é a primeira parte da ferramenta, que é a parte onde você vai fazer o preenchimento dos seus investimentos, tá? Então, mostrando um pouco aqui o que você vai fazer ao abrir a ferramenta. Primeiramente, você vai colocar o valor da sua banca, descendo aqui do lado esquerdo, o valor da sua banca inicial e o valor da sua stake, o quanto que você aceita expor por cada operação, tá? Nesse exemplo de preenchimento aqui, eu coloquei uma banca de R$1.000 com a stake de 4% por investimento, ou seja, R$40, tá? Logo abaixo aqui você vai ter o link que vai direcionar você para o suporte para tirar todas as suas dúvidas, tá? Continuando aqui do lado esquerdo nesse menu, você vai ver várias informações que nós chamamos de menu rápido, tá? Então aqui você vai encontrar a sua banca atual, que é o quanto sua banca está rendendo tanto para positivo ou negativo durante o preenchimento dos seus investimentos. Aqui tem a stake do dia, no caso 4% da sua banca atual de 1.302 é 52,06, então ela vai atualizando automaticamente. Aqui tem o seu rendimento atual, no caso 30,15. Aqui tem a sua odd média 2,26, o seu ROI, que é o retorno sobre o seu investimento, né? Aqui a quantidade de apostas, né? Operações que você já fez, a quantidade de green, red, VOD, que são reembolso, anulado, meio green, meio red. Então aqui você tem acesso a essas informações rápidas, tá? Aqui na parte de cima nós temos algumas colunas. Umas vocês vão preencher manualmente, tá? E a outras são automaticamente conforme o seu preenchimento. Então aqui você vai ter a opção de data, o mês e o dia da semana vai puxar automaticamente. Aqui você tem a casa de aposta, então aqui você vai selecionar Bet365, Pinnacle, Betfair e outros, caso não tenha, que você utiliza. Aqui você vai selecionar o esporte, tem basquete, beisebol, CSGO, futebol americano, futebol, tênis, corrida de cavalo e etc. Conforme você seleciona o seu esporte, a competição vai puxar automaticamente. Então, ao selecionar futebol aqui, você tem as competições de futebol. Ao selecionar basquete, aqui no exemplo, você tem as competições de basquete, tá? Aqui você vai dizer se o seu investimento foi em pré-live, antes do jogo começar, ou se foi em live. Aqui você vai colocar o nome do mandante e do visitante, o mercado, se você está investindo em gols, handicap, escanteio, cartões, moneyline, empate anula, totais, jogador e outros, casos não tenha, que você utiliza. Aqui você vai dizer se você está fazendo seu investimento a favor do mandante, do visitante ou referente à partida. Aqui nessa coluna você vai ter a opção de selecionar se o seu investimento foi no HT, no FT, caso de futebol, né? Caso for outro esporte, aqui tem, por exemplo, primeiro set, segundo set, primeiro quarto, segundo quarto e etc, tá? Aqui em submercado você vai dizer se o seu investimento foi em linha over, under, handicap positivo, negativo ou outros, tá? Aqui em linha você vai colocar uma breve descrição da sua linha. Você vai escrever manualmente. No caso desse exemplo aqui, foi Roma menos 0,25 FT, no caso de handicap, tá? Movendo um pouco aqui para o lado, você vai ter a opção de digitar a sua stake. Então, por exemplo, na banca de R$1.000, 4% significa R$40. Então, colocando R$40 aqui na frente, vai dizer automaticamente quanto que representa referente à sua banca atual. Num outro exemplo aqui, R$50 referente à sua banca atual representa 5,78%. Então, automaticamente essa coluna calcula. Aqui você vai colocar a sua odd média, né? E aqui do lado o resultado, você tem opções de green, red, VOD, que é reembolso, anulado, meio green, meio red, e automaticamente a coluna de lucro prejuízo, tanto em valor como em porcentagem, vai calcular automaticamente. Aqui na última linha você tem a opção de colocar alguma observação referente ao seu investimento, caso você queira colocar, tá? Então, resumindo nessa primeira parte, é isso que você vai encontrar, né? Você vai digitar, vai preencher bonitinho aqui as suas informações e automaticamente na segunda parte, que é o que eu vou mostrar agora, o nosso dashboard, que é o que está a diferença principalmente da ferramenta. Ao clicar aqui na logo, você vai ser direcionado para o dashboard da ferramenta, que vai mostrar para vocês vários gráficos
com vários tipos de critérios que você vai conseguir analisar e melhorar o seu desempenho, tá? Então, passando aqui um pouco aqui no nosso dashboard, aqui na parte em cima nesse menu você vai encontrar os rendimentos totais, também o ROI, quantidade de operações e a banca atual. Aqui do lado esquerdo vocês podem ver que tem os meses e o rendimento de cada mês em porcentagem. Então aqui verdinho, janeiro e fevereiro positivo, março atualmente negativo, tá? Nesse exemplo de preenchimento aleatório, né, que eu fiz para que pudesse puxar os dados para vocês, tá? Logo aqui você vai ter o rendimento, como que está o seu rendimento na partida a favor do visitante ou a favor do mandante, tá? Aqui o seu rendimento, como que está aí no seu desempenho no live e no pré-live. Logo aqui também um gráfico de pizza mostrando como que está o seu rendimento por cada tipo de resultado. Então green, red, void, meio green, meio red anulado. Então, por exemplo, o green representa 36,42%, red 38,54% e assim sucessivamente. Aqui do lado você vai ter o rendimento referente a investimento que você fez no HT, no caso aqui negativo, no FT está positivo, primeiro quarto, segundo quarto. Logo aqui abaixo você vai ter a quantidade de operações que você fez referente ao resultado. Então foram 34 heads, 34 green, 37 heads, 6 meio head, 10 void, 6 meio green, etc, tá? Aqui abaixo você vai ter o seu rendimento por esporte. Então basquete está negativo, futebol positivo, tênis e beisebol positivo. Aqui do lado, logo abaixo, você vai ter a quantidade de investimentos que você já fez por esporte. Então já foram 72 investimentos em esporte, 7 em beisebol, 15 em basquete, 2 em tênis. Aqui do lado você vai ter o rendimento dos últimos dias. Então, por exemplo, hoje, se você não fez nenhum investimento, está zerado. Nos últimos 4 dias o seu rendimento foi de 3,95 e nos últimos 7 dias 21%, tá? Logo aqui nesse outro gráfico você vai ter o seu rendimento por casa de aposta. Então Pinnacle, Bet365, outras e Betfair. No caso Betfair aqui está negativo e as outras positivo. Aqui você vai ter o seu rendimento por dia da semana. Então você pode ver que domingo, segunda, terça, quarta você tem se dado bem, até sexta também, mas quinta e sábado você tem ficado negativo. Aqui você tem um rendimento por submercado, então linhas over, under e outros você tem se dado bem. Handicap positivo e negativo não tem ido bem, tá? Aqui nas linhas de mercado em gol você tem se dado bem, handicap não, moneyline não, total jogador e outros você está positivo, tá? Aqui você tem o rendimento por competição e aí é baseado no esporte. Então Brasileirão você está positivo, outros positivo, Bundesliga negativo, Premier League negativo, Eredivisie da Holanda negativo e etc, tá? Libertadores positivo, Superliga Turquia positivo, né? E aqui tem NBA também, algumas competições de NBA e tênis, tá? Então aqui rendimento por competição. Aqui abaixo você tem o rendimento em valores por mês. Então lá em cima nós temos o rendimento em porcentagem por mês. Aqui nós temos em valor. Então, por exemplo, janeiro 149,10 positivo, fevereiro 218,40 positivo e março menos 66 negativo, tá? E conforme você for preenchendo aqui, vai preenchendo automaticamente. Logo aqui abaixo nós temos uma linha do seu desempenho, né, atual. Então isso aqui vai pegar todos os investimentos que você já fez e vai descrever uma trajetória em formato de gráfico de linha. Então você pode ver que aqui nessa bolinha é o início, você ficou aqui meio que no empate, depois ficou positivo, desceu para negativo, ficou aqui brigando no 0 a 0, depois deu uma subida para positivo, deu uma caída, uma estabilizada e agora está subindo e no final aqui você está descendo, né? Que é o sinal que você está tendo red, tá? Então aqui é uma linha da sua trajetória. Logo aqui abaixo, né, e para finalizar, você tem a odd média por esporte. Então tênis 2,47, futebol 2,28, beisebol 2,32 e basquete 2,11, tá? Então aqui são alguns dados que vocês irão encontrar na parte do nosso dashboard para que você consiga melhorar o seu desempenho, tá? Aqui acima também você tem filtros por mês. Então aqui você vai ter o poder de escolher o mês para você conseguir analisar mais detalhadamente por mês. No caso aqui está puxando
todos os meses, né, de todos os investimentos que você fez. Mas se você quiser só janeiro, você clica aqui em janeiro e alguns gráficos irão mudar para se ajustar ao mês de janeiro. Então, por exemplo, aqui em janeiro você tem se dado bem no pré-live e não tem se dado tão bem no live. Vamos ver como é que tá fevereiro. Fevereiro já é ao contrário, você tem se dado bem no pré-live e não, se não tem se dado bem no pré-live, tem se dado bem no live, tá? Então assim, você vai conseguir filtrar por mês também e conseguir analisar o seu desempenho também por mês, tá? Aqui no exemplo aqui em fevereiro, o sábado não tem sido bom e nem terça. Vamos ver aqui janeiro. Janeiro já é o contrário, você tem se dado bem sábado e terça. O que você não tem se dado bem é na quinta e no sábado, então aqui você vai conseguir fazer esse filtro. Para tirar o filtro, clica aqui em janeiro, segura e arrasta, e aqui é o resultado de todo acumulado. Então é isso que você vai encontrar aqui, né, na ProAnalytics. Conforme eu falei no início, além de ser uma ferramenta de gestão, você vai conseguir também analisar todo o seu desempenho de forma minuciosa. Sendo assim, impossível você não melhorar o seu resultado, basta você querer, tá? Então essa é a ferramenta ProAnalytics. Abraço, vejo vocês lá.